Deixa eu começar a gravação. Então a gente vai começar hoje com a projeção. São 3 pontos que eu disse que eu quero falar com vocês para a gente finalizar o assunto. Né? Já foi passado isso para vocês nos vídeos. Mas então a gente quer primeiro projeção, tá? Então imagina que eu tenho um vetor não nulo. Vamos começar assim. Considere V um vetor não nulo. Tá? Não nulo. Então imagina que eu tenho um vetor V aqui. Tem uma origem, né, do vetor. Aqui num ponto inicial. E tenho um vetor U, que é unitário. Tá? Considere V o vetor não nulo. Tá? E V, além disso, um vetor V, U, desculpa, unitário. Tá? Então tem um vetor U unitário. Vou aumentar ele aqui para que a gente consiga. Deixa eu colocar aqui maiorzinho. Tem aqui um vetor U, que é um vetor unitário, tá? Então o que a gente tem, pessoal, a gente tem aqui que tentar de alguma forma. Deixa eu pegar essa reta aqui. Vamos chamar aqui o vetor U, que vai ter aqui. Tá? Então, de alguma forma, o que eu quero é projetar esse cidadão aqui, esse cidadão V, no vetor U, ou então na reta gerada por U, né? Então, eu quero exatamente projetar esse vetor aqui no ponto, vou chamar o ponto A aqui, tá? No ponto A, tá? Então, nesse caso, o que é que eu tenho? A projeção, né? Se você perceber, neste caso, não é difícil ver, né? Aqui na figurinha, que a projeção é exatamente esse vetor, né? A projeção é o vetor OA, né? Então, eu tenho aqui o vetor, deixa eu escrever assim, né? Tenho esse vetor aqui, ó, que eu vou chamar de OA, tá? Esse cara aqui é exatamente a projeção, quando eu caio com esse vetor V sobre essa reta, né? Então, nesse caso, a projeção, né? Se a gente for olhar só a figurinha, a projeção de V sobre o vetor U, é assim que a gente escreve. Isso daqui é o vetor exatamente 0, ou O, o que vocês queiram, 0A. Né? 0A. Ok? Então, observa que essa projeção, né? Essa projeção ela é dada, existe uma forma que é possível de demonstrar. Tá? Nesse primeiro momento, eu vou simplesmente tomar isso como verdade para vocês, mas é possível de a gente demonstrar isso. Tá? Vocês podem até dar uma olhada no livro do Boulos, ele faz a demonstraçãozinha, e coloca até como um resultado, mas eu não vou fazer isso hoje. Mas, de fato, isso daqui nada mais é, tá? De uma certa forma, do que um valor. Um valor, tá? Então, de fato, né? Isso é um resultado, tá? Resultado que é possível demonstrar, não é difícil, ok? Não é difícil demonstrar. Que essa projeção, né? Em outras palavras, tem gente entrando aqui, palavras, temos que a projeção do vetor V sobre o vetor unitário U, isso daqui é o produto interno, né? O produto interno de V com U sobre a norma do vetor U ao quadrado vezes o vetor U, ok? Vezes o vetor U. A demonstração não é difícil, tá, pessoal? A demonstração não é difícil, basta simplesmente você usar a definição, tá? A definição, tá ok? Qual é a definição, em linhas gerais, da projeção? Como é que a gente cai nisso aqui, né? Então, a gente pode definir a projeção, tá, da seguinte maneira. Seja um vetor não nulo, tá? Não nulo. Dado V qualquer,
V qualquer. O vetor P, tá, do V qualquer. O vetor P é chamado projeção ortogonal. É chamado projeção ortogonal. É chamado projeção ortogonal de V sobre U. Sobre U, tá? E indicado por proj de V sobre U, tá? De V sobre U. Se satisfaz duas condições. Se satisfaz duas condições. Quais são as duas condições? Eu vou passar aqui a página. A primeira dela é que P é paralelo a U. Tá? P é paralelo a U, ou seja, se você observar na figurinha, né? Isso aqui é meu vetor P. Vou colocar aqui pela... Isso aqui é meu vetor P. Então, você observa que o vetor OA, que é o vetor P, é paralelo ao vetor U. E a segunda, né? A segunda é que V menos P, tá? V menos P, ou seja, o vetor, a gente pegar o vetor V, que eu estou projetando, menos esse vetor P, que é o OA, tá? Isso daí é perpendicular, tá? A gente já sabe o que é perpendicular ao vetor U, ok? Então, dessa definição, você consegue concluir, então, OBS, por 1 e 2, você consegue conclui-se a definição, a propriedade asterisco. Então, ou seja, de fato, a cara do vetor. Tá? Isso eu vou, nesse primeiro momento, acredito que não é, poderia ser uma coisa que fosse cobrado no curso presencial. Vocês têm isso, de fato, como é que a gente chega a essa conclusão nas notas, tá? Da professora Cleide, dos slides lá que eu coloquei, né? Tem lá como é que a gente deduz essa expressão, tá? Mas aqui eu vou usar, tá? Esse é a perda que a gente tem. A gente tem sempre um ônus, né? Nessa coisa que é simplesmente de dar uma diagonal. Mas nesse sentido eu quero usá-lo, tá? Então observa que isso aqui é um vetor. Isso aqui é um vetor, que eu vou chamar de P. Então eu consigo calcular o valor numérico desse P. Como é que eu calculo o valor numérico? Isso aqui é o produto interno, tá? Isso é um produto interno. Isso daqui é a norma. Então isso aqui é um vetor, tá? Se você percebe, o produto interno é um número, a norma é um número. Então isso aqui é um número multiplicado por um vetor. Então isso é um vetor. Então existe uma forma de calcular o valor numérico do vetor, que é encontrar a norma, tá? Então, observação 1, observação 2, a expressão da norma da projeção é dada por a norma, tá? Da projeção de V sobre U. Isso aqui é quem? Isso é exatamente o produto interno, o módulo do produto interno de V por U. Professor, por que é um módulo e não a norma? Porque isso é um número. Tá? Lembra que o produto interno é um número. Então não precisa calcular a norma, tá ok? Sobre a norma de U ao quadrado vezes a norma de U. Então posso simplificar. Isso vai dar quem? Então, portanto, a norma da projeção de V por U, isso nada mais é do que quem? O módulo desse número dividido pela norma do vetor U. Ok? Tá bom? Isso é o ideal da gente ver isso? Não, dessa forma não é o ideal. O ideal era a gente tentar deduzir. Então eu sugiro que vocês dêem uma olhadinha no livro do Boulos,
É bem simples a dedução, bem simples mesmo, tá? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas eu acho que não é o ideal a gente perder tempo nesse momento. Não sei se a palavra correta é perder o tempo, mas como a gente está com um tempinho curto para ver isso e ainda fazer exercício, eu acho que a gente pode aceitar nesse momento. Mas não é difícil, tá? De verdade, de ver essa relação, tá? Então, a gente pode calcular a projeção, tá? A gente pode calcular a projeção facilmente de dois vetores. Digo, projetar V em U ou em V. A gente vai fazer alguns exercícios, tá? Um outro ponto que a gente viu na última aula foi o produto vetorial, né? A gente viu o produto vetorial e a gente tem uma aplicação interessante do produto vetorial, tá? Que é exatamente a gente tentar ver se a gente consegue calcular a área de alguma figura, tá? Através do produto vetorial, tá? O produto vetorial. Então a brincadeirinha, vai ser essa, né? Vai ser essa de como é que a gente consegue calcular a área de figura usando o produto vetorial. Então o segundo ponto da aula de hoje, né? O segundo ponto da aula de hoje é a área, calcular a área através de produtos vetoriais. Então, vamos calcular a área. Tá? Mais uma vez, isso nada mais vai ser do que uma fórmula. Tá? Uma fórmula. Mas é engraçado que a gente consegue ver, deduzir. Né? Observa que quando a gente tem um produto vetorial, a gente tem um vetor, né? Sei lá, vou chamar aqui um vetor A. A gente tem um vetor B. Vamos botar assim, B qualquer. Não necessariamente B. E a gente sabe que o produto vetorial, né? A vetorial B é o cara que sai, né? Do plano. Então, observa que isso aqui é A vetorial B. Imagina que eu estou numa certa origem. Né? Peguei os pontos, coloquei numa certa origem. Então, observa que o que é que isso me forma. Se você olhar bem direitinho, ó, se eu pegar o paralelo aqui, ó, tá? Isso vai formar o quê? Um paralelepípedo, tá? Ou um paralelogramo, nesse caso. Né? Então, não sou muito bom de desenho, mas você consegue ver que isso daqui forma uma coisa do tipo... Tá? Assim, tá bom? Se você perceber, se você juntar, né? Aqui eu tenho uma base, aí aqui eu vou ter o outro lado, aqui o outro, e assim você junta, forma um quadradinho, né? Então, tem sentido da gente tentar calcular a área dessa situação, né? Através desse produto, tá? Através desse produto. E isso é uma das aplicações do produto vetorial, né? Produto vetorial. A gente vai ver que também tem outra aplicação que do produto misto, né? Que é exatamente a gente calcular sobre certas condições o volume, tá? O volume. E aí a gente finaliza e vamos fazer exercício, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Então dou dois vetores dados. Dois vetores. Eu vou chamar de A e B. A e B, tá? Não nulos, obviamente, e não colineares, né? Porque eu quero que o produto vetorial tenha sentido, né? Não nulos e não colineares. Tá? Então a gente tem A vetorial B em vermelho. Tá? A vetorial B em vermelho. Note que A e B, obviamente que são LI, tá ok? Porque senão eles serão paralelos, tá? Então isso a gente não quer. Ou seriam colineares na mesma linha, tá? A e B, vou botar aqui, ó, são LI. São LI. Determino o paralelogramo vamos lá. Vou chamar esse pontinho aqui, ó, de A. Eu vou passar aqui. Observa que eu tenho C. E eu vou chamar isso aqui do ponto B. Do ponto B. Então a gente tem um paralelogramo OACB. OACB. Ou 0 ACB.
vocês quiserem chamar. Beleza. Então, a gente tem esse paralelogramo, né? Então, observa que a nossa base, né? OA, a base do paralelogramo, o vetor, né? Origem A, que é o vetor A, tá? É a base, é a norma desse vetor. O tamanho, né? A gente tem uma base, então poderia pegar BC, mas eu tenho o vetor A, né? Então vamos calcular no vetor A. Cuja base é A. Né? A base é A. Então A, obviamente, eu não posso dizer, ah, não, professor, como assim? A base é A? Um vetor? Não, né? A norma desse cara. A norma desse cara é um número. Né? Então a base tem que ser um número. Tá? Que é exatamente o OA. Né? A norma. Isso aí é o número, né? Imagina que você tem um quadrado, você tem a base, né? Então, observa que aqui, ó, se você olhar essa figura, eu poderia chamar aqui um ponto aqui no espaço, um belinha, por exemplo, e chamar esse cara, né? Esse belinha paralelo ao... Deixa eu colocar de verde. Esse belinha paralelo a... Vou tentar, tá? Não sou muito bom, mas ver se eu consigo fazer aqui. Esse belinha paralelo a AB, que não tá, né? Vou pegar um preto aqui, talvez dê para vocês verem melhor. Vamos lá. Então, imagina que eu tenho um vetor aqui, ó, um carinha, que eu vou chamar de belinha, que é paralelo, tá? É como se fosse a outra aresta do paralelogramo. Imagina que eu estou numa sala fechada, eu estou levantando na quina da sala, né, um vetor, tá? Eu não sei se está clara a figura, mas me desculpe. Beleza, então esse cara vai ser a altura do paralelogramo, tá? Então vamos escrever isso. Enquanto é um pouco complicado ver a figura, mas olha no livro. O livro tem as figuras bem bonitinho, tá? Eu peço desculpa por não ser tão detalhista aí nessas figuras. Enquanto sua altura, tá? Sua altura é B belinha, a norma, lembra que é um número. Então, B belinha é um vetor. Né? Então, a gente tem esse aqui, esse é um vetor. Né? Isso é um vetor. Só que eu estou querendo, obviamente, estou querendo o valor, né, desse vetor. Quem é o valor desse vetor? Tá? O valor desse vetor é exatamente a norma de B vezes o seno de B com AB, né? Que é exatamente o produto, como se saísse do produto vetorial. Então, isso aqui é B'. Opa, vou aumentar aqui. É B', tá? A norma de B', B ou B'. Deixa eu pegar B', que é a ordem que eu estou usando. B'. Isso aqui é um vetor, tá? Então, tem um número agora. Tá? Isso aqui é quem? É B vezes o seno de A por B. Tá? E a gente tem uma condição, não sei se vocês lembram, né? Da condição da definição do produto vetorial, da condição que a gente tem uma condição que diz o seguinte, eu acho que vocês já estudaram, né? Que V vetorial U é menos U vetorial V. A gente tem essa condição, né? A gente tem essa condição, tá? Da definição do produto vetorial. Dessa condição, temos. Eu estou fazendo só uma diagonal de como a gente vai deduzir a fórmula, tá? Se ficar complicado, a gente pode fazer em outro momento. Mas eu quero que vocês tenham pelo menos a ideia de aplicar isso. Então, quem é a área? Né, do paralelograma? Tem gente entrando. Do paralelograma OACB, né? Então, a área desse cara vai ser base vezes a altura. Como a gente sabe, qual é a área do quadrado? Base vezes altura. A gente sabe que é a base e a gente sabe que é a altura. Seno de AB. Ótimo. Base vezes altura. Então, lembra, né? Só para deixar aqui, quando vocês forem estudar. Então, quem é a área do paralelogramo? Então, quando a gente tem um paralelogramo, vou dar um parênteses aqui. Quando a gente tem uma coisa desse tipo,
né? A gente tem uma altura relativa, tá? Eu vou fazer os desenhos aqui em detalhes. Então, eu tenho uma a base, e eu tenho a altura, né? Então, a área vai ser base vezes altura, tá? Então, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é minha base, tá? E esse outro rapaz, que eu chamei de bebelinha, esse cara aqui é a altura. Então, eu tenho base vezes altura, tá? Só para deixar aí registrado para vocês, tá? Só que isso daí, vocês sabem quem é, tá? Na última aula, a gente conversou um pouquinho sobre produto vetorial. Então, desta contalhada aqui, que está aqui, dessa quantidade de letras, vamos passar isso para uma folha mais limpa, né? Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a área, né, do paralelogramo OACB, isso daqui é base vezes altura, base, altura, e isso daqui a gente sabe, é a definição, né, de produto vetorial. A gente definiu o produto vetorial no começo como sendo exatamente quem? Quem é o produto vetorial de A por B? A vetorial B será a norma de A vetorial B é norma de A, norma de B vezes o seno. Tá? Observe que isso é um número. Eu quero a área. Isso não pode ser um vetor. Então eu tenho que calcular a norma. A vetorial B. Então, a partir de agora, a área do paralelogramo, formado por dois vetores, vai ser sempre que o produto vetorial deles dois. Tá? Vamos lá. Como eu disse, vamos tentar aplicar essas coisas. Se vocês saírem aqui aplicando isso bem, eu já estou feliz. Tá? Por fim, vamos falar um pouquinho de volume. Tá? Então, tá bom. Então, o terceiro e último ponto da aula de hoje, para a gente começar a fazer alguns exercícios, é o volume. Tá? É o volume. Ok? Um momentinho, pessoal. Melhorar aqui a iluminação para vocês. Então, perfeito. Então, vamos lá. Então, agora eu vou considerar três vetores, tá? E quero não coplanares, tá? A gente considerou dois não colineares, vamos considerar três não coplanares, obviamente, tá? Eu quero que um terceiro saia, porque eu quero que forme uma figura para eu conseguir calcular o volume dessa figura, tá? Então, vamos da seguinte forma. Considere três vetores, né? Considere. Esse aí é que é mais complicado mesmo de desenhar, mas vamos ver. Considere três vetores, que eu vou chamar de A, B e C. A, B e C. Esses caras não coplanares. Não coplanares, tá bom? Não coplanares. Então, o que é que esses caras determinam? Se a gente tem dois vetores, a gente tem um paralelogramo. Se a gente tem três, a gente vai ter um paralelepípedo. A gente vai estar no espaço. Se eles não são coplanares, obviamente, né? Obviamente. Tá? Então, da mesma forma que aqui, a gente calculou uma área, a base vezes a altura, a gente calculou essa área desse paralelogramo. Então, lá, a gente vai estar numa coisa que vai formar exatamente o que as calçadas da gente é feita, né? Aqueles paralelepípedozinhos bonitinhos. Então, a gente tem aqui deixa eu subir um pouquinho isso aqui. Então, aqui a gente vai querer calcular o volume. Tá? O volume. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Tenho três vetores não coplanares. Vou ver se eu consigo desenhar isso aqui para vocês. Eu tenho o vetor A. Vetor A. Tenho o vetor B. E tenho o vetor C. A, B e C. Tá aí. Tá? Deixa eu pegar esse C um pouquinho mais inclinado.
Vocês vão entender por quê. C. Isso é meu vetor C. Tá? Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma figura mais ou menos assim, né? Aqui, não vai ficar perfeito, mas imaginem, usem a abstração de vocês. Tá? Usem a abstração. Sei que é difícil usar uma abstração, um desenho feio, mas... Tá? Então, tem uma coisa desse tipo. Tá? Tem uma coisa desse tipo. Não é o ideal, mas, bem. Perfeito. Só que, quando eu faço A vetorial B, eu tenho um outro vetor, que é paralelo a A e B, né? Então, esse carinha aqui, ó, vou escrever ele aqui, por isso que eu não quis escrever o C tão perpendicular ao vetor A e B, porque esse carinha aqui, esse cara é o meu A vetorial B. Tá? A vetorial B. Ok? Esse é o elemento. Deixa eu só aumentar um pouquinho ele. Esse aqui é o elemento. Tá? Esse aqui é A vetorial B. Ok? Perfeito. Eu vou pegar um cara que é paralelo aqui, ó, a C, e vou encontrar exatamente a projeção. Eu vou projetar C no A vetorial B. Isso aqui eu vou chamar de C', e aqui é a origem. Então, OC é a projeção exatamente de O até C, ou seja, do vetor C. Tá? A OC', isso aí é a projeção. Estou projetando no vetor A vetorial B. A gente já sabe como fazer isso. Então, imagina que eu tenho essa figurinha aí. Feia, mas é o que temos. Tá? Peço desculpas. Então, a gente quer calcular o volume dessa figura, né? Do paralelepípedo. Tá? Então, considere 3 vetores não coplanares. Tais vetores, vou escrever assim. Tais vetores determinam um paralelepípedo. Tá? Um paralelepípedo. Conforme essa figura do lado aqui. Conforme a figura ao lado. Tá? Então, perfeito. Ora, a gente tem agora a base, né? A base é o produto vetorial, né? Então, vamos lá. O volume do paralelepípedo, vamos escrever assim logo, o volume do tá? O volume do paralelepípedo é o produto da área da base pela altura. Isso vocês devem saber do ensino médio. Vocês ainda ensinam isso no ensino médio, né? Não sei. Mas eu imagino que volumes, áreas, ainda tem algum curso do ensino médio que fala sobre isso. Então, o produto da área da base pela altura vai ser o volume do paralelepípedo. Né? O volume do paralelepípedo. Só que, ora, a área da base, né? A gente sabe calcular a área da base. Quem é a área da base? Opa, tá aqui em cima, né? Cadê? A área da base tá aqui em cima, né? Aqui, ó. Eu tenho a base AB, então a área da base é exatamente o produto, a norma do produto vetorial. Isso vocês têm que ter muito cuidado na hora da prova. Que é o seguinte, saber que eu estou calculando volume e área. Volume e área são números. Então, eu vou sempre pegar a norma, tá? Se forem de vetores. Tá ok? A gente sabe projeção é um vetor. Então, eu posso calcular a projeção de V sobre U, isso é um vetor, e eu posso calcular o valor numérico dessa projeção, que é a norma. Tá? Não esqueçam disso. Tá? Então, ora, a área da base é A vetorial B, isso a gente já sabe, tá? A vetorial B. E a altura é OC', tá? OC', tá ok? Que simplesmente eu vou denotar aqui, tá?
se você pensar, ó, esse carinha, vê se vocês concordam comigo. Esse carinha aqui, ó, é exatamente esse elemento, tá? É o mesmo vetor, ou seja, eu estou pegando esse vetor e colocando ele aqui. Então, eu vou chamar esse vetor, ó, vou chamar esse vetor aqui de vermelho, desculpa, para vocês perceberem que é o mesmo. Eu vou chamar esse vetor aqui de DC. Ó, DC. Esse é o mesmo vetor. Esse cara é igual a esse. Observa que C' tá vindo aqui, esse vetor, tá? Esse vetor aqui, ó. Esse é o OC', tá? O OC'. E esse aqui é o vetor DC. São iguais, tá? São iguais. Então, a área da base é essa e a altura é DC ou que é igual a OC'. OC'. Tá? Então, temos que OC'. Lembra que O é a origem. A origem, eu estou pegando o vetor 0. 0, 0, 0, tá? Ou o ponto que estou ligando tudo, tá ok? Como vocês querem. Eu estou pegando uma origem que eu, digamos assim, o vetor 0, 0, 0 não, porque aí, se eu calcular a norma, isso é 0, né? A origem é o cara na qual eu estou tomando os pontos, linkando os pontos, ou seja, esse elemento aqui, tá? Ou seja, está linkando a esse e esse, tá bom? Então, uma anotação, tá? Vocês podem chamar de O, de 0, mas tem que ter na cabeça que é no sentido de origem. De origem é onde eu estou começando o desenho. Isso daqui é quem? Isso daqui é o C vezes o cosseno de A vetorial B, que é um vetor. Lembra que A vetorial B é o OC', tá? OC'. Esse cara, eu estou pegando o cosseno, ou seja, o ângulo formado, tá? O ângulo formado. E, vou tirar um parênteses aqui, C, tá? Neste caso, o volume, que é isso que quero que fique na cabeça de vocês, o volume do paralelepípedo, numa primeira leitura, talvez essa construção não fique claro, mas eu quero que pelo menos fique claro para vocês que o volume do paralelepípedo, né, vai ser exatamente quem? Vai ser A vetorial B interno com C, tá? Com o vetor C. Com o vetor C. Observa o vetor Czinho tá aqui, né? O vetor Czinho tá aqui. Desculpa, não apareceu. Esse é o vetor C, tá? Vetor C do começo, tá? Vezes o vetor C. E isso aí a gente pode simplesmente escrever como sendo vezes o cosseno, né? Vezes o cosseno. C. Base vezes altura, tá? A área da base vezes a altura. Isso daqui é exatamente o produto vetorial vezes o interno. Norma, ou melhor, módulo. Por que módulo? Porque é um número. É um número, não esqueçam disso. Tá? Por isso que eu tenho que calcular o módulo deles. Ou, isso aqui a gente viu na aula passada, que A vetorial B interno C, isso daí é o produto misto. Tá? O produto misto. A, B e C. Que lembrem que a gente quer que seja um número. Tá? Isso aqui é módulo. Tá? Isso aqui é módulo. A gente quer que seja um número. Então, até inclusive a ordem não tem erro de fazer o produto misto. O produto misto sempre tem a ordem. Qual é a ordem do produto misto? Falem aí no chat. É o primeiro o interno e depois o vetorial ou o vetorial e depois o interno? Alguém sabe? Isso, vetorial, né? Tá todo mundo falando aqui, vamos lá, cadê? Perfeito. Por quê? Porque eu tenho um número, tá?
Eu tenho um número. Então, o que eu quero é um número. Então, eu tenho que primeiro gerar um vetor para depois multiplicar internamente por outro vetor e me dar um número. Tá bom? Então, isso daqui era o que eu queria. Que vocês tivessem na cabeça, né? Parece uma coisa de ensino médio. Ah, não, eu tenho na cabeça, professor, essas fórmulas. E para deduzir? A dedução é simples. Se vocês pegarem com calma exatamente essa conversinha aqui que eu estou colocando, tanto no volume como na área, vocês vão ver que vocês vão conseguir deduzir as fórmulas. Tá? Mas nesse primeiro momento, eu quero pelo menos que vocês saibam definir os entes para poder aplicá-la. Tá? E é nisso que a gente vai brincar um pouquinho. Vamos brincar um pouquinho agora. Tá? Vamos brincar um pouquinho agora com alguns exercícios. Como sempre, eu vou dividir a aula em duas. A parte inicial, eu vou parar a gravação e os exercícios. Tá? Então, vou interromper a gravação.